Fala pessoal, tudo bom com vocês? Casa sem laje e telhado aparente. Essa foi a nossa primeira pergunta de hoje e quem fez foi o Wilson. Wilson, vamos lá. Em relação a casas que não utilizam laje e que a gente deixa então o telhado aparente, o que você precisa pensar é totalmente possível de se fazer, tá? A gente já trabalha há algum tempo com algumas obras onde a gente não utiliza laje, e sim, só o telhado, tá? Porém, a gente vai ter que então entrar um pouco no detalhe e ter alguns pontos que não podem ser deixados de ser realizados. O primeiro ponto é trabalhar com uma telha termoacústica. Por quê? A partir do momento que a gente não tem laje, a gente não cria, um bolsão que normalmente a gente tem entre a laje e o nosso telhado. Então a gente não vai ter esse elemento e todo esse barulho que vai fazer, por exemplo, quando a gente tiver uma chuva, ele vai incidir dentro da sua casa. Então, por conta disso, é muito importante que a gente trabalhe com uma telha termoacústica para que a gente possa reduzir tanto essa questão sonora quanto a questão também de conforto térmico, ok? Quais tipos de telhas que a gente tem no mercado que são mais utilizados? A gente tem então preenchimento de EPS, a gente tem o preenchimento de poliuretano e também de um material chamado PIR. Dessas três eu falei basicamente na ordem da qualidade de cada uma, ou seja, a EPS é a de entrada, depois a gente tem a de poliuretano, que é um pouco melhor, e a de PIR, que na minha opinião é uma das melhores que a gente tem no mercado. Com isso, então, a gente vai ter uma diferença em relação a custo. Você precisa avaliar, fazer uma cotação e entender qual a melhor telha que vai se encaixar tanto na parte de estética da sua casa, quanto também para a parte de orçamento. Outro ponto que a gente também tem que avaliar é que a partir do momento que a gente vai deixar esse telhado aparente pela parte de baixo, toda a parte de instalação precisará ficar aparente. Então você tem que entender que vai ficar uma casa com uma pegada bem industrial. A gente vai ter que trabalhar provavelmente com aqueles tubos metálicos, não sei se você já viu, para fazer as passagens para que os cabos não fiquem expostos. E isso vai funcionar tanto da parte de alimentação das tomadas da sua casa, quanto também da parte de alimentação da iluminação. Então, alguns pontos eu acredito que vai ficar bem bacana. A minha única preocupação é sempre quando a gente vai para a parte hidráulica. Se sua casa for um sobrado, por exemplo, e tiver um banheiro lá de cima, toda essa parte hidráulica vai ficar aparente na parte de baixo. Eu tenho um caso de uma casa aqui onde a gente fez dessa forma, onde o cliente estava pensando em talvez não fazer um forro e especificamente nessas áreas onde a gente ia ter um banheiro na parte de cima e a hidráulica ia ficar aparente, a gente optou então em fazer forro nesses locais para que a gente não fique então com uma estética parecendo que a obra está inacabada. Então é totalmente possível fazer, mas se atente a esses pontos que eu te expliquei aqui. A próxima dúvida que nós temos hoje é da Karen, e a Karen perguntou sobre piso em concreto polido. Jonathan, normalmente você usa resina ou algum outro tipo de material? Karen, até hoje a gente só utilizou endurecedor de piso. Normalmente o pessoal trabalha com resina em poliuretano também, em PU, tá? Mas a gente foi até uma indicação de um outro engenheiro na época para a gente tentar trabalhar com endurecedor de piso. Ele é um produto bem líquido, que ele rende muito. Então, numa casa de 260 metros quadrados que a gente fez há pouco tempo atrás, só uma lata de 18 litros a gente conseguiu resolver toda a casa e, na minha opinião, ficou um acabamento muito bom. Qual que é a diferença? Quando a gente trabalha com uma resina, você cria como se fosse uma película de proteção em cima desse piso, normalmente de 1 a 3 milímetros. A gente cria uma película. Nesse material não, você vai aplicar e não tem essa película de proteção. Com o tempo, o que eu sempre digo é que o piso em concreto polido, quando ele é entregue, a obra acaba, ele está feio, ele está fosco, ele está sem vida. A partir do momento que você começa, então, a utilizar essa casa, limpá-lo com frequência e principalmente trabalhar com cera, ele começa a ganhar brilho. Eu tenho uma obra que, inclusive, a gente até postou um vídeo um tempo atrás e ele explodiu, onde a gente faz esse tipo de tratamento, o cliente faz uma aplicação de cera quinzenal e o piso está maravilhoso. Então, se eu pudesse dar uma dica, endurecedor de piso mais cera quinzenal. Nossa próxima dúvida então é da Débora. A Débora perguntou: Jonathan, é possível fazer grandes vãos com tijolos ecológicos? Olha, Débora, eu até hoje só vi o máximo de vão que eu vi, posso estar enganado aqui, se alguém estiver assistindo e tiver um pouco mais de experiência em relação a grandes vãos em tijolos ecológicos, deixe no comentário aqui, mas o vão máximo que eu já vi foi de 4,5 metros, tá? Importante dizer que quando a gente trabalha com tijolo ecológico dessa forma, onde a gente não vai ter então uma viga passando, seja ela metálica ou seja uma viga em concreto armado, a gente precisa fazer toda a estruturação dessa viga por dentro dos tijolos, para que você, quando você olhe para esse vão, você não veja nenhuma viga, vai ver só tijolo ecológico, mas por dentro ali a gente tem uma viga em tijolo ecológico. Então a gente faz o quê? A gente vai trabalhar com uma viga
em armação, como se fosse uma viga em concreto armado mesmo, porém, a forma dela, que seria para fechar e concretar por dentro, vai ser feita do próprio tijolo. Então, esteticamente, você vai ver como se fosse uma parede de tijolos, mas é uma viga embutida. Então, o que eu já vi até hoje foi até 4,5 metros, mas acredito que possa ser feito mais sim. Nossa última dúvida de hoje é da Fernanda e ela perguntou sobre venezianas industriais. Vocês sabem aí que a gente trabalha nos nossos projetos lá, nos projetos do Paulo Trigo, com bastante venezianas industriais. E ela perguntou: qual a solução para vedar o fluxo de ar que entra pelas venezianas? As venezianas, elas têm como sua função fazer toda a exaustão, né, dos ambientes, ou seja, o ar quente que nós temos dentro dos ambientes, ele naturalmente sobe, e quando nós temos venezianas na parte de cima da casa, esse ar vai embora e com isso a gente tem um conforto térmico melhor dentro da casa. A dúvida da Fernanda é em relação a, por exemplo, quando está frio, né? Normalmente a dúvida é quando está frio. Quando está frio, a gente vai ter uma entrada desse ar e ela gostaria de fechar. A gente tem duas possibilidades de trabalhar com o fechamento de veneziana. Ou na hora da contratação, a gente já pede para que esse fornecedor faça as aletas são as abinhas da veneziana industrial que podem ser fixas ou abrir e fechar, com abre e fecha, é uma opção. Ou a gente pode trabalhar também por dentro dessa veneziana com uma folha de vidro, ou seja, a gente vai ter um vão, eu vou ter uma folha fixa, que nesse caso, nesse local, a gente não vai ter uma exaustão de ar, e eu tenho uma outra folha que ela se move para lá e para cá, criando então essa possibilidade de abrir ou fechar. Do que a gente estudou até hoje, essas seriam as melhores maneiras da gente barrar a entrada de ar quando se utiliza venezianas industriais. Esse foi mais um vídeo de perguntas e respostas aqui do canal. Eu peço que você tenha uma dúvida, deixe aqui nos comentários ou me mande lá no inbox do Instagram, deixe seu curtir nesse vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.